Eu sou a Helena Becker Piazeira e nessa apresentação eu represento o grupo com quem eu escrevi o trabalho intitulado Motivação Educacional de Estudantes de Psicologia frente às aulas remotas. A partir do início da pandemia, no ano de 2020, foi necessário que houvesse uma transferência temporária das aulas presenciais para as aulas remotas, por conta das medidas de distanciamento social e para prevenir a disseminação do vírus da Covid-19. E como a modalidade de ensino remoto foi uma novidade para a maioria das instituições de educação, foi notável uma certa hesitação para adotar as aulas remotas, tanto por parte de professores quanto de estudantes, o que fez a Unesco questionar se as metas de aprendizagem conseguiriam ser alcançadas naquele ano. No meio educacional, seja qual for a modalidade de ensino, a motivação é um dos fenômenos conhecidos e estudados por seu papel influenciador na aprendizagem, e por tal motivo é um fenômeno importante a ser considerado no contexto das aulas remotas. Mas antes de estudar a motivação, é importante definir o que é esse fenômeno. Para a teoria da autodeterminação, motivação é um conjunto de forças que mobilizam uma ação. Ela pode ser dividida em duas vertentes: a motivação intrínseca, que é estimulada pelo interesse e satisfação que uma ação em si gera, e a motivação extrínseca, que depende de condições externas que vão além de uma ação, como a conquista de recompensas ou para evitar punições. Assim, esse trabalho vai tratar das características da motivação educacional mediante as aulas remotas. Essa pesquisa teve como objetivo principal compreender a motivação educacional dos estudantes de psicologia frente às aulas remotas e, como objetivos específicos, pretendeu distinguir a motivação intrínseca e extrínseca em acadêmicos do curso de Psicologia no ensino remoto e também identificar os fatores que estimulam e desestimulam a motivação educacional de estudantes de Psicologia nas aulas remotas. Sobre a metodologia da pesquisa, ela foi delineada de acordo com seu caráter empírico e exploratório, já que as aulas remotas foram adotadas há pouco tempo e ainda existem poucos estudos que consideram a motivação com ênfase nesse tipo de ensino. Também é uma pesquisa de campo porque busca dados diretamente com a população que pode relatar sobre essa realidade. E por isso a coleta de dados teve abordagem qualitativa de corte transversal e o instrumento de coleta de dados utilizado foi o roteiro de entrevista semi-estruturado, onde 15 questões foram preparadas antes da entrevista, mas ainda existia espaço para acrescentar novas perguntas se fosse necessário. As entrevistas foram realizadas com 6 participantes no total, sendo a idade média que foi de 19 anos e 6 meses. 5 desses participantes eram do gênero feminino e 1 era do gênero masculino. E esses participantes também foram escolhidos conforme 4 critérios de seleção. Era necessário que fossem estudantes de psicologia de uma universidade catarinense, estivessem participando das aulas remotas desde o primeiro período, estivessem no terceiro período do curso e que tivessem acesso à internet na hora da coleta de dados. O procedimento escolhido para analisar os dados dessa pesquisa foi a análise de conteúdo de Bardan. É uma técnica sistemática que passa por 3 etapas fundamentais para resultar na descrição dos conteúdos que foram examinados. A primeira etapa é a da pré-análise, onde foi realizada a transcrição, organização e leitura das 6 entrevistas. Depois vem a etapa da exploração do material, na qual as transcrições passaram por um processo de codificação que permitiu a criação de categorias para reunir o que foi codificado. E por último vem o tratamento dos resultados, onde os dados codificados são interpretados pelos pesquisadores com base em fundamentação teórica. Através das entrevistas, os participantes tiveram a oportunidade de relatar sobre sua experiência com as aulas remotas, trazendo tanto características positivas quanto negativas sobre esse tipo de ensino. Isso tornou possível fazer uma separação dos dados em 2 categorias temáticas: o tema 1, sobre fatores motivadores no ensino remoto, e o tema 2, sobre fatores desmotivadores no ensino remoto. O primeiro tema, assim como o nome diz, é composto pelas características motivadoras e quais dessas características se encaixam na motivação intrínseca ou extrínseca. Existem algumas habilidades ou competências que os participantes trouxeram e indicaram que essas servem como um pilar para estruturar a sua motivação e que são muito importantes para dar continuidade nos estudos. Algumas dessas competências são foco, capacidade de adaptação, disciplina, dedicação, organização e esforço
e ter os objetivos bem delimitados. E a partir do momento que o aluno está motivado, também existem algumas estratégias que ajudam a manter essa motivação para os estudos, como, por exemplo, estratégias de memorização, anotar o conteúdo discutido em aula, procurar artigos e leituras recomendados por colegas ou professores e, principalmente, desenvolver e respeitar uma rotina de estudos. A motivação extrínseca no meio educacional é responsável por direcionar as ações para o suprimento de algumas necessidades, como, por exemplo, ter notas acima da média, concluir tarefas e trabalhos, não reprovar ou repetir matérias e pensar no futuro sucesso profissional. Assim, com esses exemplos, fica fácil de entender que o diferencial da motivação extrínseca é que ela se sustenta por algo que vai além de uma ação, vai além do simples ato de estudar, como as recompensas materiais ou sociais ou para evitar punições. Já a motivação intrínseca não precisa dessa condição extra. A motivação intrínseca é associada com obter conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem, estar feliz ou bem consigo mesmo e saber que é capaz. Esse tipo de motivação é vista como de mais importância e de mais influência por 4 dos 6 participantes. Isso porque existe menos controle por parte da pessoa sobre a motivação extrínseca e depender desse tipo de motivação pode acabar sendo uma experiência decepcionante para o participante. E os autores Simons, DeWitt e Lance, 2004, ainda complementam que esses comportamentos sustentados intrinsecamente envolvem mais autonomia, interesse, autoconfiança e persistência em tarefas acadêmicas. A segunda categoria temática traz as características desmotivadoras do ensino remoto. Houve uma grande comparação entre as duas modalidades de ensino, sendo que a aula presencial é a preferência de todos os participantes da pesquisa, porque é considerada mais motivadora do que a aula remota. Mas não por isso os alunos não tinham motivação nas aulas remotas. Pelo contrário, 5 dos participantes disseram que continuam sim motivados, porém 4 desses também disseram que a motivação diminuiu em relação com a motivação que eles tinham nas aulas presenciais. Só um dos participantes disse que está totalmente desmotivado para as aulas remotas. Outra característica importante trazida é a falta de interação social, tanto do aluno com outros alunos, quanto entre alunos e professores. Esse foi um dos pontos desmotivadores mais citados pelos participantes, porque mesmo nos momentos onde era possível interagir durante conversas, debates ou trabalhos em grupo, era difícil criar uma amizade e realmente conhecer as pessoas. Por isso, os participantes também sentem muita falta de estar no ambiente da sala de aula presencial, sentem falta de ver o professor dando aula e das dinâmicas de aula que só eram possíveis presencialmente. As aulas remotas também exigem muito mais esforço por parte do aluno, principalmente por causa do ambiente onde o aluno está enquanto estuda e participa das aulas. Estudar em casa é um fator que acaba contribuindo para a dispersão da concentração por causa do barulho do ambiente, do fato de ter sempre outra coisa para olhar ou para fazer e pelo incômodo de ficar muitas horas seguidas olhando para a tela de um aparelho eletrônico. E essa dispersão tem como consequência menos aproveitamento da aula e perdas na aprendizagem. Então, o ambiente que era reforçador nas aulas presenciais passou a ser visto como um fator desmotivador nas aulas remotas. Por fim, outra característica que afeta a motivação dos estudantes é o próprio professor, já que nas aulas remotas existe uma dificuldade para se comunicar com o professor, tanto nas salas de aula virtuais, quanto pela demora para responder e-mails, e além da falta de motivação por parte dos professores, que acaba refletindo na motivação dos alunos. Durante a produção dessa pesquisa, foram identificadas características que estimulam ou desestimulam a motivação nas aulas remotas. A motivação no meio educacional foi compreendida como a chave principal para inspirar, impulsionar ou incentivar os estudos em busca da realização de objetivos e desejos, sendo também um fator essencial para a aprendizagem. A desmotivação está associada com algumas características importantes, por exemplo, a dificuldade de manter a concentração, a falta de dinamismo por parte dos professores e a carência de matérias e aulas interessantes. Essa desmotivação é ainda mais acentuada pela comparação entre a qualidade de ensino das aulas remotas com as aulas presenciais. Apesar da maioria dos participantes da pesquisa continuarem motivados nas aulas remotas, também ficou clara uma diminuição dessa motivação para os estudos, pela falta de interação social e por não estarem no ambiente da universidade.
Os fatores intrínsecos são mais influentes na motivação, presente nos estudos diários enquanto os estudantes buscam obter conhecimento para conseguir alcançar suas metas e sentir satisfação em relação ao seu progresso. Já os fatores extrínsecos pedem por algo que vai além dos estudos, como a conquista de notas acima da média ou, mais adiante, pelo sucesso profissional. Esses dois tipos de motivação possuem características motivadoras distintas, mas mesmo que uma tenha um peso maior que a outra ou que apareça com mais frequência, fatores intrínsecos e extrínsecos agem ativamente sobre a motivação em todos os momentos. Portanto, a motivação não é destacada por uma regularidade, mas sim por sua fluidez. E a partir dessa pesquisa, é cabível para futuras pesquisas procurarem técnicas e soluções para melhorar os fatores que foram citados como desmotivadores, e além de que também futuros estudos podem aprofundar a temática, trazendo a motivação no contexto das aulas remotas com ênfase em outros níveis de escolaridade, indo além do âmbito universitário, que foi o foco desse trabalho. Também é possível pensar em pesquisas sobre a motivação da equipe docente das instituições de ensino das aulas remotas. Aqui, por fim, eu deixo as referências que foram utilizadas para a apresentação do resumo desse artigo. E eu gostaria de finalizar essa apresentação fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeço à Universidade de Vale do Itajaí, que é onde esse trabalho foi composto. Agradeço muito à professora Roberta pela orientação durante a escrita desse artigo e sou grata também ao Congresso pela oportunidade e grata pela atenção de todos que assistiram à apresentação.